quando eu percebi isso. Então, há quanto tempo você não anda de Brasília? Deixa eu ver, eu fiz 18 anos em 1900, uns 32 anos por aí, uns 30 anos. Você já teve Brasília? Eu já tive mais de uma Brasília. Já andei muito de Brasília. Eu não tirei carteira logo que eu fiz 18 anos. Eu demorei uns 2 ou 3 anos para tirar a carteira. Meu primeiro carro foi uma variante azul clarinho que chamava Celeste. E depois eu tive aí eu tive várias Brasílias. Já sofri muito com Brasília. O Brasília é um bom carro, pá. Não, é um bom carro, sem dúvida. Mas eu ia muito para a fazenda, tem uma fazenda aqui perto de Lusiânia, e pegava muita poeira, ou na época de chuva tinha lugar que ficava poça muito grande. Eu já fiquei algumas vezes na estrada, por causa de tal do platinado, colar platinado, molhar rotor. Ih, meu amigo. Isso é comum? A aceitação das pessoas à sua candidatura? Muito. A gente percebe que tem crescido muito, o ambiente está muito positivo. Eu sou apaixonado por Brasília. Você não nasceu aqui, né? Cheguei em Brasília com 9 meses de idade em 1960. Eu acho que é a grande oportunidade de, pela primeira vez, a geração Brasília governar o Distrito Federal. E como eu disse para você, eu sou apaixonado por Brasília. E eu ficava muito incomodado de ver que Brasília teria apenas como alternativas para o governo a incompetência e ineficiência do atual governo, ou um governo que colocou Brasília na sua maior crise de todos os tempos. Mas a questão você falou que o governo atual é incompetente, que o governo anterior foi um problema, né? Inclusive para a autoestima do cidadão. Mas você já foi aliado de quase todos eles, em algum momento? Não, todos eles não. Fui aliado do Agnello. Ajudei a eleger o Agnello, eu e o Cristóvão, mas eu, como grande parte da população de Brasília, me decepcionei muito rapidamente com o Agnello. Com as alianças que o Agnello fez. Na verdade, o governo Agnello era muito parecido com o governo Arruda, que era muito parecido com o governo Roniz. E nós, quando percebemos isso, nós alertamos o governador, ainda tínhamos esperança de que ele mudasse os rumos do seu governo. Como não mudou, nós iniciamos um processo de debate interno no PSB e decidimos sair do governo. Por que então você acha que, se há uma rejeição tão grande ao governador, há uma postura do seu partido, como você acabou de dizer, de não estar perto desse governo, e ainda assim a sua candidatura ficou em terceiro lugar na maioria das pesquisas, ou seja, atrás do governador rejeitado e atrás de uma candidatura que tem como principal personagem o ex-governador presidiário? Não, todas as pesquisas mostram, ainda quando a Arruda estava na disputa, de que eu já empatado com o Agnello, e eu com a tendência de crescimento, e eu já ganhando por ampla margem o candidato Agnello no segundo turno, com o dobro de intenções de votos dele, e já passando, já com um ponto à frente do governador Arruda. E eu não tenho dúvida que as próximas pesquisas vão me mostrar na frente. O que você fez pensando em mudança, pensando positivamente, com todos os seus outros mandatos? O que você pode apresentar de mudança para Brasília? Porque, pergunto isso porque há 20, 30 anos Brasília segue o mesmo caminho. E tudo bem, você foi do Legislativo, mas como trabalhar isso? Eu tenho um conjunto de serviços prestados a essa cidade. Muito novo como deputado distrital, eu me destaquei, por exemplo, no combate à grilagem de terras públicas. Enfrentei os grileiros e conseguimos conter o processo cruel de grilagem de terras públicas no Distrito Federal. Também naquela ocasião aprovei projetos importantes, como a lei do Corujão, a lei que obriga a ter transporte de madrugada, que a cidade não tinha transportes de madrugada. Em seguida eu fui convidado pelo Cristóvão, no primeiro mandato, para ser secretário de turismo. Fui secretário de turismo, transformei o turismo numa alternativa econômica importante para a cidade, reconhecida por todos. Iniciei o projeto Orla, abri os monumentos. Por que o projeto Orla parou?
Parou porque é uma cultura política muito ruim, né, que devemos superar, de não dar continuidade a projetos identificados com outros governos. Como era um projeto identificado comigo e com o governo Cristóvão, tanto o Arruda parou, como o Roriz parou, como o Agnello parou. Você pretende voltar? Claro, vamos fazer o projeto Orla no nosso primeiro ano de governo. É um projeto importante, porque na nossa concepção o turismo é uma alternativa rápida, inteligente, eficiente, de gerar emprego, de gerar oportunidades e de gerar alternativas de entretenimento e lazer para a população. Portanto, o projeto Orla será retomado. Isso na questão da lei do silêncio, que tem incomodado boa parte do pessoal da cultura e de Brasília, e eu lembro que você mesmo fazia muitas festas, né? Monstro Molenbeek, tinha muita festa, que usava som, né? Tinha muita ação nisso. Como é que você vai atuar nessa área? Não, nós temos que ter equilíbrio. É claro que Brasília tem que ser uma cidade alegre, tem que ser com atividades culturais, e muita gente gosta de usufruir dessas atividades culturais. O projeto Orla é uma oportunidade de você ter áreas de entretenimento, lazer, bares, restaurantes, casas de espetáculo, distantes do local de moradia das pessoas, que não incomodam as pessoas. Na minha concepção de modelo de desenvolvimento de Brasília, Brasília se desenvolverá na área de ciência, tecnologia e inovação, na área de turismo e na área da economia criativa. Esse tripé é que fará de Brasília, dará a Brasília um modelo de desenvolvimento diferenciado. Nisso, a cultura tem um papel fundamental, inclusive para transformar práticas. Nós temos uma sociedade muito violenta, uma sociedade muito intolerante. E o CAGE? Vai ser cultura também? Vai ser um centro de cultura? Vai. Nós defendemos a proposta, onde existiu o CAGE, ser transformado no centro cultural. Como defendemos que o lugar onde hoje é o lixão da estrutural, quando desativado o lixão da estrutural e o Distrito Federal construir o seu aterro sanitário, que vamos construir no nosso governo, implantar um parque modelo em cima do lixão da estrutural. Transporte, metrô chega na Asa Norte? Metrô chega no nosso governo no início da Asa Norte, na Galeria do Trabalhador, chega na expansão do setor O e chega e avança mais 2 estações em Samambaia. Vamos falar um pouco agora da sua relação com a cidade, mas antes disso eu quero ver se você está preparado para dirigir Brasília, de verdade. Topa trocar de lugar comigo? Topo. Não vai deixar morrer? Não, vou deixar morrer. Eita. Então, me fala sobre... Pode passar o sinal? A multa não, eu mando depois pro gabinete se chegar. Me fala sua relação de Brasília. Qual lugar de Brasília que você mais gosta? O lugar de Brasília que eu mais gosto... Porque você viu Brasília do início, né? Cresceu junto. Eu gosto muito da água mineral. A água mineral é um dos lugares de Brasília que eu mais gosto. Mas frequenta lá? Já foi muito lá? Já fui muito, ajudo, coloco emenda para lá para recuperar as piscinas. Água mineral é um lugar que eu gosto bastante. Mas como frequentador, porque você foi filho de deputado, sempre foi um lugar mais popular, enfim. Eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto muito das coisas comuns de Brasília. Então a água mineral é um lugar que eu gosto muito de ir no Clube do Choro, eu gosto muito de ir em festas da cidade. Agora nas outras cidades eu gosto muito de ir à feira, independente de campanha. Eu frequento muito a feira do Núcleo Bandeirante, frequento muito a feira do Guará e frequento muito a feira de Ceilândia. São 3 feiras que eu frequento independente de política. Falando em festa, vai voltar da festa ou não? Festas para a cidade, né? O que você ouve? O que é que eu ouço? Eu gosto muito de Marisa Monte. Eu, rememorando lá atrás, eu curtia muito Pink Floyd, né? Led Zeppelin, Uriah Heep. Gostava muito de rock, mas eu gosto muito de música popular. Gosto de samba, gosto muito de Gonzaguinha, gosto muito de Marisa Monte. E de banda daqui, grupo daqui? Curti muito Nativos, gosto muito de reggae também. Falando em reggae, você é a favor da descriminalização da maconha? Acho que esse é um debate que tem que ser feito com profundidade, como está sendo feito. Acho que está nas mãos de uma pessoa preparada para isso, que é o senador Cristóvão. Nos tempos do Pink Floyd lá, você experimentou ou não? Olha, eu já disse isso, como grande parte dos jovens da minha geração, usei. Embora eu não recomende isso a ninguém hoje. Você sente saudade de alguma coisa de Brasília que você fazia quando era adolescente, quando era criança, hoje em dia não dá mais?
eu sinto saudade, sobretudo das festas em Brasília, né? Brasília era uma cidade que tinha muita festa na casa das pessoas, né? Isso era um ambiente muito... Sinto muita saudade do concerto Cabeças ao ar livre, que era uma coisa muito bacana na nossa cidade, que a gente... Cultura ao ar livre, né? Cultura em praça pública. Sinto muita saudade dos shows na concha acústica. Dava para andar a pé em Brasília. Hoje a gente tem medo um pouco de andar a pé de noite, A questão né? da segurança, de andar a pé, você atravessar aquele eixão, você ir por todos os lugares, qualquer hora do dia ou da noite. Eu sinto saudade sim dessa Brasília. A Brasília mais tranquila. Mullenberg, muito obrigado por ter topado dar uma volta na Brasília. Pelo menos você não deixa eu morrer. Eu quero acelerar.